Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio com The Good Connections. Oi, minha amiga. Olá, pessoal. Estou muito feliz mais uma vez com vocês aqui. E hoje nós temos um assunto bem interessante para falar. Mas antes, eu já vou pedir para você dar o seu like no nosso vídeo, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos. Essa palavra pode ajudar alguém nesse momento que está precisando, né? Isso aqui é um ministério, é um assim, se uma pessoa for tocada por isso, né? Assim, que Deus fizer algo na vida dela pra gente, olha, é o objetivo. Então, já compartilha, dá seu like, ok? E subscribe. Como fala subscribe? Meu Deus! Em português é... Inscreva-se! Gente do céu, deu um branco agora na cabeça, um parafuso. Pra você que faltou. Para você que está entrando aqui pela primeira vez, nós estamos gravando aqui do Tennessee, nos Estados Unidos. E o que acontece? Que às vezes a gente está tão acostumado a ver alguma coisa em inglês que a gente tem que aqui parar para pensar. Inglês, espanhol, português é uma misturada. Sim, se saem umas palavras meio estranhas, nos perdoe. Pois é, viu? Às vezes até uma gramatiquinha em português às vezes dá uma bagunçada. Exato. Mas a gente está aqui nos esforçando, com muito amor e carinho, querendo compartilhar. Aqui esse tá aqui é o Bini. Bini fala oi. Mostra seu rostinho, como você é lindo, Bini. Mostra pra todo mundo. Olha como eu sou grandão. Fala oi. Oi, pessoal. O Bini sempre faz uma aparição aqui no nosso podcast. Às vezes ele vem aqui pedir um carinho e às vezes ele dá uns latidos, ok? Então, porque se ele latir, já sabe, né? Isso aqui é bem simples, mas do fundo do nosso coração. A gente tá aqui para compartilhar com vocês experiências e coisas que a gente tem aprendido, que tem edificado a nossa vida. E nós oramos e cremos que pode edificar a sua vida também. Sim, e hoje nós vamos então falar sobre algo, sempre algo importante, né, gente? Mas hoje a gente vai falar sobre o não. E o não, às vezes é duro receber um não. Não é duro, amiga? Às vezes a gente tá ali naquela oração, esperando, pedindo a Deus para fazer algo e vem aquele não. Não é dessa forma, não é isso. E nós estamos aqui hoje para falar com vocês que o não não é o fim. O não pode ser e é sempre uma direção de Deus para algo maior, algo que nós não estamos, digamos assim, nós não estamos entendendo agora, mas que lá na frente vai produzir frutos. E eu acho bem interessante, eu vou abrir aqui com vocês uma palavra, deixa eu até abrir aqui primeiro, aqui no meu celular, quer ver? Algo que eu separei bem bacana sobre esse tema, que é, olha aqui, cadê? Oxe, perdi. Aqui. Porque muitas vezes, quando a gente recebe um não é fácil entender, né? Então, muitas vezes, a gente vai acabar passando por processos bem difíceis, sabe? Aquele desertão mesmo, né? Que às vezes portas se fecham, né? E você não está entendendo por quê. Senhor, mas eu te busco, eu faço tudo o que o Senhor tem me pedido, por que, né, essa porta, esse momento, essa dificuldade, por que aquela situação não aconteceu, não está acontecendo? E eu vou contar para vocês uma história aqui que aconteceu lá no livro de Atos, Atos 16, do verso 6 ao 10, e era uma das viagens de Paulo, e eu vou ler para vocês primeiro, depois a gente fala sobre. Paulo e seus... Vamos lá. Atos 16, verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. De novo, outro impedimento. Então contornaram Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho.
Nós temos aqui, então, assim, eles foram para uma região, eles foram impedidos de pregar a palavra. Depois foram para outra região e também se sentiram que Jesus estava, tipo, impedindo eles de pregar a palavra ali também. Né? Eles estavam fazendo o caminho, talvez o planejamento da viagem, aquele planejamento, é que a gente passa aqui, agora está perto ali, que é mais fácil, a viagem, né? Enfim, ele estava fazendo algo que era para Deus, mas que estava havendo impedimento. Até que ele teve essa visão de uma pessoa pedindo para que fossem até Macedônia, que eles precisavam de ajuda. Olha o que aconteceu lá na Macedônia. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Finalmente chegaram na Macedônia, né? O nome da cidade era Filipos. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era a mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. O Bini hoje tá que tá, né, com a campainha dele. Ai, gente, esse barulhinho do sininho. A Zafinha, você pode pegar o sininho para Bini parar de balançar, por favor? O Bini tem uma comunicação própria e hoje ele resolveu usar ela, né? A gente tem um sino. Bininho é treinado quando ele quer ir brincar lá fora, quando ele quer ir no banheiro, ele balança o sininho. Então, assim, ele tá querendo brincar lá fora nesse exato momento. Mas, bom, falando então sobre... Desculpa, gente. Ai, gente. Mas falando sobre, então, o que aconteceu, quando eles foram impedidos várias vezes, né? Foram para um lugar, foram impedidos. Outro lugar, foram impedidos. E até então eles entenderam qual era realmente o destino que Deus queria. Quando chegaram ali, eles converteram mulheres. Ali eles encontraram mulheres, entre elas Lídia, que foi uma mantenedora depois do ministério dos apóstolos, né? Uma mulher que era uma empresária, que ajudava o ministério, inclusive. Então, Deus tinha um outro caminho. E muitas vezes a gente fica insistindo, batendo em portas e tenta abrir a força, uma situação forçosa, porque é o que eu quero, porque tem que ser assim. E Deus, na verdade, está colocando aquele impedimento para você, aquele não que está te doendo, aquela situação que está te machucando. Deus está colocando aquilo para você, para te mostrar um outro, te conduzir para um outro caminho, não é? É verdade, viu? Eu fico pensando sobre essa história do não, né? Deus é um Deus que ouve as nossas orações, né? Ele ouve cada oração que a gente faz, às vezes parece que ele não está ouvindo, porque ele não responde do jeito que a gente está querendo ouvir. Mas Deus ouve cada oração. Só que às vezes ele não vai responder sim. Às vezes ele vai responder não, e às vezes ele vai responder espere. É muito fácil a gente louvar, adorar, bendizer, tá tudo animado. Isso. Quando vem os sims, né? Quando o Senhor faz sim, amém, né? A resposta é imediata. Uau, nossa, deu certo, era de Deus, né? E quando vem o não, né, gente? Qual é a nossa tendência? Eu digo a tendência da Leslie natural, né? A tendência é quando eu peço algo ao Senhor e Ele não me dá, eu ficar triste, ficar desanimada, né? Então, assim, o que Deus espera, né? Qual é a atitude, né? Eu queria compartilhar com você uma passagem da Bíblia que fala de alguém muito especial, que é Davi. Ele recebeu um não de Deus e com ele, né? Eu aprendi, após o não de Deus, a reação dele, eu aprendi com ele como eu deveria agir quando eu receber um não de Deus, né? Além de ter fé e crer que Ele me ama e Ele está fazendo o melhor, mas houve um posicionamento que é totalmente contrário ao que a nossa natureza pede, né? É a história de Davi, está em 2 Samuel. Deixa eu pegar aqui meu óculos. Davi, a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Que tinha muitas falhas, né? Fez muita coisa que não agradou o Senhor, mas o coração dele
amava Deus e ele queria agradar o Senhor, mesmo com as suas falhas. E aí, em 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 16 ao 20, diz assim: Davi então buscou a Deus pela criança. A criança, o filho de Davi, estava doente e ia morrer. E Davi jejuou e entrou e ficou prostrado, ficou prostrado a noite toda sobre a terra. E os anciões de sua casa se levantaram e foram a ele para levantá-lo da terra. E sucedeu no 7º dia que a criança morreu. Ele vinha jejuando, chorando, e a criança morreu. E os servos de Davi temiam contá-lo que a criança estava morta, porque diziam: eis que, enquanto a criança estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não atentava à nossa voz. Como então se afligirá a si mesmo se contarmos que a criança está morta? Mas quando Davi viu que os seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: a criança está morta? E eles disseram: ele está morto. Então Davi se levantou da terra, banhou-se, ungiu-se, trocou a indumentária, suas vestes, e entrou na casa do Senhor. E adorou. Então ele veio à sua própria casa, e quando ele solicitava, eles punham pão diante dele e ele comia. E aí, gente, eu vi com essa passagem o não de Deus para Davi, né? Por causa da consequência, né? Das más decisões, houveram algumas, como é que se diz, penalidades. A espada não sairia da casa dele, o primogênito dele ia morrer. E ele ficou ali porque ele sabia o Deus maravilhoso e misericordioso que ele servia. Mas a prova é o Senhor não dá o sim para ele naquele momento. Ele estava ali clamando, chorando. E Deus levou o filho dele. E naquele momento, gente, eu fico pensando, né? Eu passei por uma experiência semelhante, né? Inclusive, há muitos anos atrás, há uns 5 anos atrás, eu gravei uma pérola falando sobre isso, né? Sobre o não de Deus. Porque eu clamei muito pela vida do meu esposo, né? Ele ficou 3 anos, não só eu, os meus amigos, familiares, a Igreja de Jesus estava clamando, né? Para que ele ficasse mais alguns anos conosco aqui na terra. Mas aprove o Senhor levar. O Senhor disse não. E foi um momento de muita dor, né? Ainda dói, mas cada ano que passa, cada dia que passa, dói menos, né? Mas eu tenho a certeza que Deus fez o que era melhor para ele, né? E eu sei que Deus tinha planos também ao meu respeito, planos de paz, né? O Senhor tem me confortado, o Senhor tem me consolado, mas naquele momento ali eu chorei duramente, né? Porque eu vi, meu marido estava a coisa mais maravilhosa desse mundo. É o que eu ia mencionar, né? Que esse não também foi para ele, né? Porque ele queria permanecer com vocês, né? Mas esse não trouxe frutos, porque ele também foi um dos os momentos da vida dele onde ele mais evangelizou, né? Ele foi muito usado por Deus durante os 3 últimos anos, né? Que foram os 3 anos da enfermidade dele. Ele ficou muito junto do pai, ele evangelizou muito. Eu não via aquele homem reclamar, nem ficar indignado, pelo contrário, ele dizia: this is good. Quem conviveu conosco sabe. Então, assim, a gente não entende porque algumas coisas acontecem, mas a gente tem que confiar. E o meu papel naquele momento ali, daquela dor, foi chorar, eu chorei. Mas eu confiei no Pai. Eu sabia que, de alguma forma, ele estava trabalhando para o bem dele, para o meu, né? Eu me lembro que no último dia de vida do meu esposo, ele acordou de manhã, ele estava muito ruim. Mas ele disse: hoje é o dia da minha vitória. Ele sabia que ele ia para o Pai. E ele disse: hoje é o dia da minha vitória. E naquele dia o Senhor levou ele. E Uau, foi desculpa, dessa vez quem vai chorar sou eu. Porque... Foi tremendo, porque ele sabia para onde ele ia, né? Um lugar de paz, um lugar sem sofrimento, sem dor. Ele até às vezes brincava, ele dizia: não vou precisar trabalhar, pagar conta. Ele, né, sempre trazia uma palavra alegre e de fé. Então, assim, foi um momento muito difícil, mas que eu aceitei o não do Senhor e teve o meu tempo de luto, né? Como todo mundo quando perde um ente querido, ou até quando perde, se separa, passa por vários processos, né? De dor,
a gente tem um tempo de processar, né? Teve o tempo de choro, teve o tempo de ficar prostrada, sozinha, sem querer, né, estar em nenhum lugar. Mas teve um momento que eu fiz como Davi, eu me levantei e eu disse, Leslie, eu acho que foi com uns 15 dias, 20 dias, eu não me lembro. Eu disse, Leslie, tá na hora de você se levantar. Você vai se levantar chorando, mas você vai lavar o rosto e você vai voltar a congregar e você vai voltar a trabalhar e vida que segue, né? E foi isso que Davi fez, vida que segue. Ele voltou a se alimentar, coabitou com a sua esposa e Deus deu Salomão para ele, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai receber não, mas como é que a gente recebe? A gente recebe como uma criança sem maturidade, uma criança mimada, porque muitas vezes a gente fica emburrado quando Deus diz, não, eu não vou te dar isso, ou aquilo que você tanto queria, ou aquele projeto, seja lá o que for, né? E tem um detalhe nesse não aí seu, falando de Davi, só segura aí o que você vai continuar. O detalhe aí é que Deus já tinha dito para Davi antes, não, quando ele quis construir o templo. Deus falou, não, você não irá construir o meu templo, porque você já derramou sangue demais. Sim. Né? Mas, então, quando Deus trouxe Salomão, dessa linhagem saiu Jesus, né? É a raiz de Davi, sim, né? Então, Deus não se esqueceu que sim, Davi tinha um coração segundo sim, ele, e embora ele não recebeu não para fazer o templo, deles saiu a linhagem. Né? E ele foi preparando tudo pro filho, né? Ele foi preparando, porque ele podia ficar emburrado, então tá, não vou nem, tô nem aí, mas ele continuou servindo ao Senhor, continuou buscando agradar, preparar sim, as coisas, né? Sim. Então, assim, muitas vezes a gente, apesar de sermos adultos, né? Muitas vezes a gente atua como uma criança mimada. Deus me deu, eu fico emburrado. Birrento. Às vezes eu não quero ir mais para a igreja, às vezes eu não quero ir mais naquele grupo porque aconteceu aquilo ou aquilo outro. E a gente fica naquele lugar, ao invés de lavar o rosto, se levantar e seguir, né? Sim. Então, assim, como é que a gente reage aos nãos, né? Vai fazer toda a diferença. Jesus recebeu um não. Se você vê em Mateus, eu acho que é 26, capítulo 26, fala que Jesus estava ali orando e ele falou para o pai, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sim. Eu não queria, basicamente dizendo, eu não queria muito passar por essa dor não, né? Mas, contudo, pai, seja feita a tua vontade. Então, assim, e o que foi feito? A vontade do pai, não a vontade de Jesus naquele momento. Ele sabia o que ele ia sofrer. Mas mesmo assim, o plano de Deus era tão maior, né? Tão grande, porque a família ia aumentar. Agora nós fazemos parte dessa família, porque exato, ele pagou aquele preço lá na cruz, porque ele recebeu aquele não do pai, dizendo, não, eu preciso que você faça a minha vontade. Lá na frente você vai entender. Na verdade, ele já sabia, né? Ele é Deus. Ele é Deus, ele já sabia de tudo, mas assim, vai ter um fruto muito maior do que essa dor que você está passando no momento, né? Jesus, ele naquele momento ali, ele tinha se despido da sua glória, né? Sim. Né? Ele tinha deixado o seu poder, porque ele poderia ter exterminado todos aqueles exércitos, ele podia ter feito o que ele queria. Mas ele se submeteu ao Pai e ele disse, não, eu vou fazer a vontade do Pai, não a minha. Sim. Então, assim, qual foi a atitude dele? Obediência. Né? Qual foi a atitude dele? Seguir a missão. Ele seguiu e foi até o fim. A palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso o Pai o exaltou. Né? Então, às vezes, mesmo sem a gente entender no vale, né? Nos nãos da vida, no não que o Senhor nos dá, que a gente possa, em nome de Jesus, perseverar crendo que tem um Pai amoroso, que nos deu o tudo dele, né? Ele deu o Filho amado para que eu e você, a gente pudesse ter vida. Por que ele não vai dar as outras coisas? Se ele não tem te dado algo, é por amor. Você não está preparado para receber. Ou talvez aquilo vai te levar para um caminho de morte. O que é morte? Morte não só da carne, eu estou falando principalmente da morte espiritual. Ficar longe do Pai, ele quer a gente pertinho dele, Quantos livramentos Deus não nos dá por conta do não? Não, mas é para te livrar de algo ali na frente, sim, né? Então, não é fácil, né? Eu falo assim, eu estar aqui nos Estados Unidos
Foi alguns nãos profissionais lá atrás, que eu não entendi na época, para me conduzir a estar aqui hoje, vivendo aquilo que Deus quer para minha vida. Amém. Né? Então, o que você vive hoje, ou o que você vai viver amanhã, você não sabe. Mas a palavra de Deus fala, né? Bem sei os planos que tenho a respeito de ti, os pensamentos que sei, que tenho sobre ti. Quer dizer, Deus é que sabe. Ele é soberano, né? Ele vê o ontem, o hoje, o amanhã. A gente não sabe de nada, a gente pensa até que sabe. Ele já sabe o fim, né? Ele já sabe o fim, ele sabe o que vai ser bom pra gente, né? Ele é pai maduro, às vezes Samuel me pede cada coisa, eu digo, não. É porque eu sou, mas não, pelo contrário, é porque eu sou uma mãe que ama muito e eu não vou deixar ele para aquele lugar. Ah, eu quero comer um monte de donuts, mãe, posso comer uns 10 donuts? Não, porque você vai passar mal, sua barriguinha vai ficar doendo, você vai adoecer. Ah, mãe, mas tem. Eu posso te dar quantos donuts eu quiser, mas eu não vou dar porque não vai ser bem para o Samuel. Então, assim, Deus nos ama tanto que muitas vezes ele vai dizer um não, mas é para nos abençoar. Esse não é com amor. Pois é, então você que está ouvindo essa palavra, né, tá vivendo aí, porta se fecha, tudo que eu estou insistindo, né, começa a orar, né, pede assim ao Senhor, Deus, esse não vem da sua parte, Senhor, né, pede para o Senhor essa revelação, não se revolta, né, como a mesma Leslie usou um exemplo muito legal, porque Deus não fez, Deus não me deu aquilo, aí você sai fazendo birra, também não vou mais na igreja, e eu já vi tanto isso, a pessoa ora por alguma situação, não acontece, eu não vou mais na igreja. Então, peraí, você tá vindo na igreja só para que Deus fizesse sua vontade? Não existe, ou Deus não... Gente, às vezes, infelizmente, a gente quer tratar Deus como se ele fosse o nosso empregado, o nosso servo. Tipo assim, Deus, olha, isso aqui é a lista, tá vendo? Faça. Hello? Gente, ele é Senhor. Kyrios, ele é Deus, o Todo-Poderoso. Nós somos o quê? Servos. Nós somos filhos amados, sim, mas nós somos servos. Então, assim, Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, veio à Terra e ele disse, Pai, mas contudo seja feita a tua vontade. Então, quando a gente fizer a oração, a gente tem que ter essa como é que eu vou te dizer? Esse entendimento que quando eu fizer a minha oração a Deus, ele vai dizer sim ou não. Entendeu? Porque ele é Deus, ele sabe o que vai ser bom para nós, né? Amém. Jesus deixou um exemplo de oração, quando ele ensina ali, os discípulos perguntam, Pai, como nós devemos orar? Ele dá um exemplo de oração. Sim. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Então, quando nós estamos ali, abrindo nossos corações, colocando nossas petições ao Senhor, é ciente de que é a vontade dele que vai ser estabelecida no final. E tem que ter essa consciência e também buscar confiar, porque ele é digno de toda confiança. Papai nos ama. O nosso pai terreno, muitas vezes, ele não é, às vezes, um pai bom, ou às vezes não tem boas experiências, a gente não tem, mas o nosso pai celestial, ele é perfeito. Sim. Ele é rico em amor, rico em misericórdia. E o que eu queria deixar, né, pra gente meditar e não só orar, né, Vivi, mas o adorar. Davi, naquele momento de dor, ele se levantou, ele se banhou e ele adorou. Olha só. Muitas vezes a gente só quer estar animado adorando o Senhor quando tudo tá lindo, só assim, amém. Não. O grande desafio, e eu acho que isso é o que move mais ainda o coração do Pai, é que no momento da nossa dor, a gente adora Ele. Se o Senhor der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele é Deus. Lembra aquele louvor? Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele segue sendo Deus e Ele merece toda a adoração. Tem uma passagem de Jó que fala, quando Jó perdeu tudo, né, a esposa dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse, que é isso? Você está agindo como uma insensata. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse sim, o Senhor disse não, louvado seja o nome do Senhor. Gente, quando a gente adora, quando a gente glorifica o nome dele, é uma coisa tão assim, não tem nem como explicar, só sabe quem vive. Naquele momento a paz, a presença dele vem. Deus habita no meio dos louvores.
E é loucura para os homens que não conhecem o Senhor quando ele vê, né, diante de um desafio, uma situação difícil. Mesmo, né, a situação, por exemplo, que a Leslie passou, de perda, né, de alguém que você ama tanto, e às vezes as pessoas não conseguem entender que paz é essa que invade o nosso coração, né? Nossa, mas está tudo indo mal e você está aí louvando. É dessa forma, né? O Senhor se agrada, ver diante dessas lutas que você vai crescer mais e mais na presença do Senhor. E é isso, né, Leslie? É mesmo. E aí, só um detalhe. Tudo isso só é possível adorar no meio do vale da sombra da morte. Só é possível louvar e adorar no meio dos nãos, quando a gente tem a presença. O Espírito Santo de Deus é quem nos capacita para isso. Eu consegui louvar e adorar naquele vale porque eu tinha o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, se você ainda não tem, ele está de braços abertos para te receber. Convide o Senhor, convide o Espírito Santo. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e peça ajuda a Ele, que Ele vai te ajudar a atravessar os vales, Ele vai te ajudar a se levantar quando chegar os nãos da vida, né? E você vai continuar prosseguindo, vai ter dias que você vai chorar, mas a paz que excede todo entendimento vai estar no seu coração. Amém. 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 E nós estamos aqui, Isso. né, encerrando o nosso podcast hoje. Muito feliz com essa palavra. Glórias ao Senhor. Que você receba o Senhor Jesus no seu coração nesse dia. Abra seu coração, ajoelha aí na sua casa, entregue a sua vida para Ele. Amém. Deixa Ele cuidar de tudo. Amém. Ok? Amém. E outra coisa pode chorar. Pode chorar. Tenho certeza que Davi ali, ele estava, né, devia estar chorando, talvez não expressando exteriormente, eu não sei, porque a palavra não diz exatamente detalhes, mas eu particularmente, quando eu passei pela perda do meu marido, que o Senhor disse não, eu chorava, e às vezes ainda hoje eu choro, mas eu o adoro e eu agradeço, mesmo sem entender. E a paz, ela vem, o conforto, ele vem, e a força para prosseguir também vem, glorificando o Senhor aqui na terra, amém? Que Deus abençoe vocês, foi maravilhoso estar aqui, né, Vivi? Sim, foi compartilhando com vocês esse tema. Espero que possa edificar a sua vida, assim como tem edificado a nossa. Foi muito bom estar com você, Leslie, mais uma vez, com vocês, e a gente se vê no próximo podcast. Tchau!